Olá pessoal, vamos então para a aula de agora de como a imagem é formada na radiografia. Antes de a gente começar a mergulhar propriamente na análise das imagens radiológicas, de radiografia, de radiologia convencional, a minha sugestão é que você assista essa aula com calma. E a gente não vai entrar em nenhuma análise mais profunda sobre radiação, sobre raio-x, sobre biofísica, nada disso. É uma abordagem prática de entender de como os raios-x interagem com a matéria e como isso pode afetar a sua interpretação dos filmes, das imagens formadas digitalmente. E é isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Os raios-x, na realidade, são uma forma de radiação eletromagnética e ionizante, entre tantas outras formas de radiação. A gente tem os raios-x, né? Eles são considerados ionizantes e por isso potencialmente eles podem provocar danos, principalmente quando há uma exposição acumulada aos raios-x. Mas é importante a gente saber que, apesar de muitas pessoas terem medo da radiação ionizante, a gente utiliza protocolos de forma com que os pacientes sejam submetidos com segurança a essa radiação, né? A gente tentando otimizar os exames, tanto de radiografia, né, de radiologia convencional, em que a radiação inclusive é menor do que nos exames de tomografia computadorizada, por exemplo, e a gente utiliza a menor dose de radiação possível para a gente obter uma determinada imagem e obter um determinado resultado, né, para tomada de conduta. É importante saber, por exemplo, que a radiação, a gente recebe radiação durante todo o ano com a exposição solar, por exemplo, né? Quem trafega bastante de avião recebe até mais radiação do que as pessoas que estão aqui coladinhas na Terra. Mas é importante a gente sempre ponderar o custo-benefício de todos os exames que a gente vai fazer, e é isso que também gostaria que vocês tivessem em mente, tá? Principalmente para os exames de tomografia computadorizada, que leva uma maior quantidade de radiação. Os exames de ressonância magnética, eles não têm a radiação ionizante, tá? Assim como os exames de ultrassonografia. Os raios-x, eles são responsáveis pela formação da imagem, né, através dessa ampola aqui que a gente está vendo aqui na imagem. Agora é uma ampola, é um tubo de raio-x, né? Os raios-x, eles são formados a partir de uma corrente elétrica que é gerada no catodo ali da ampola, tá? Nessa partezinha aqui, ó, da ampola, o catodo, então, ele vai catapultar os elétrons que vão alcançar o anodo. E é para se lembrar, o anodo de alvo, o anodo, tá? E as funções do anodo são, claro, a contenção, né? Uma região de contenção desse alvo para a produção da radiação eletromagnética, o raio-x, como eu falei, né? Mas eles também servem para condução elétrica e para dissipação de calor, que esse processo acaba formando muito calor e ali acaba dissipando o calor. E essa ampola também é composta por outros elementos, mas isso não interessa para a gente nesse momento, não interessa na análise prática da radiografia, tá? Importante saber que os raios-x, eles irradiam de fontes em linhas retas, em direções, em todas as direções, até que são detidos por um absorvente, pode ser um corpo, pode ser um corpo humano, por exemplo, e por esse motivo o tubo de raio-x ele está situado em um alojamento de metal em que a gente consegue direcionar, né, essa radiação X por aquela janelinha ali, e somente uma pequena quantidade de raios-x úteis saem através do tubo, através de uma janela ou abertura, tá? Então essa janelinha ou abertura que a gente tem aqui, e esse raio-x vai sair e vai alcançar depois o filme ou a superfície que é o aparato digital que seja, para a gente conseguir coletar essas imagens, como a gente vê aqui, né? Aqui a gente tem uma ampola de raio-x. Esse tubo ele vai provocar, a partir daí ele vai lançar os raios-x numa direção reta, e eles vão interagir com a matéria e é formada então uma imagem, né, no filme ou hoje em dia em aparelhos mais modernos, né, que a própria máquina pode ser responsável pela sensibilização, a partir da sensibilização do raio-x, pela formação da imagem, né? Então a interação do feixe de raio-x com o objeto vai provocar diferenças
de raio-x que vão alcançar até o aparato lá, o filme que a gente quer fazer. A dinâmica do exame com o paciente segue o mesmo princípio da forma convencional, com o filme, sendo as principais diferenças a captura e o processamento da imagem, que na radiologia, na radiografia digital, são feitos em uma placa de circuitos sensíveis à radiação, né? Então a gente tem aquelas placas que a gente chama de CR, ou quando é direto no aparelho, a gente chama de DR, tá? Só para saber que nessa forma CR e DR não tem mais o filmezinho, né? Você consegue a partir dessa placa digital, né? Consegue fazer uma leitura, ou quando é direto no aparelho, isso vai direto para a tela de um monitor, por exemplo, e consegue depois imprimir até esse filme, caso seja necessário. Beleza? Mas o princípio de formação da imagem é o mesmo da interação do raio-x com uma matéria que vai alcançar uma superfície que vai ler. Lembrando que o filme, de uma forma grosseira, e isso eu gostaria que vocês tivessem essa noção que vai ser fundamental, que o filme do raio-x, aquele filmezinho, aquela película, antes de interagir o raio-x ali, ela é branca, tá? Vamos encarar dessa forma. Ela é branca. Quando o raio-x alcança, torna ela preta. Esse é o primeiro pulo do gato que eu quero que vocês guardem já. Então, se a gente tem aqui os feixes de raio-x a partir desse foco emissor, eles vão lá interagir com o objeto. Pode ser o corpo humano, pode ser o tórax, pode ser o abdômen, pode ser uma tíbia, pode ser qualquer coisa. Pode ser um animal, né? A gente tem a radiologia também em uso veterinário, por exemplo. E aí o que esses raios-x, depois de interagirem e eles alcançarem esse anteparo, que pode ser digital ou mesmo uma película de raio-x, é que a gente vai ter uma formação a partir das interações desse raio-x e com as diferentes atenuações desse objeto, desse corpo. Se vocês entenderem melhor, por exemplo, a gente está falando aqui de radiografia, de radiologia relacionada ao tórax, por exemplo, a gente tem um esqueminha aqui, um desenhozinho bem simples, a gente vendo aqui nessa parte mais anterior, né, aqui onde estaria o externo, né, e essa aqui é a parte mais posterior, a gente fazendo um exame póstero-anterior, um exame em PA, por exemplo, em que os feixes de raio-x eles se direcionam de posterior para anterior, e aí vai existir a interação desse feixe de raio-x com os diferentes tecidos, com as diferentes propriedades desses tecidos e com as diferentes regiões do corpo. Porque não só o tecido propriamente dito como interfere, como a espessura do corpo que ali a gente está estudando, tá? Então, a gente vai entender isso um pouco mais adiante e a partir desse momento, cada pedacinho desse corpo atenua o raio-x de uma forma diferente e assim a gente consegue, né, a partir do momento que os raios-x que chegam ao anteparo é que eles vão formar a imagem. Beleza? Então aqui a gente tem uma ideia também do motivo da gente colocar sempre o corpo coladinho ao filme, né? E a gente, para ter menores distorções, né, a imagem radiográfica ela é regida pelas leis de ótica geométrica, ou seja, obedece uma relação direta das distâncias relativas entre o foco, o objeto e o anteparo, né? Então a gente tem aqui o foco, né, o objeto, que é o próprio corpo da gente, né, e o anteparo, que pode ser a película de raio-x, a película, né, o filmezinho que a gente vai estudar. A produção de imagens de raio-x resulta da atenuação desses raios pelo material que está sendo atravessado por eles. Sendo assim, os feixes são absorvidos e espalhados. E esse motivo da gente ter o objeto mais próximo do filme serve para a gente entender, por exemplo, porque a gente faz o exame de radiografia de tórax com o peito mais próximo lá do anteparo. Porque o coração, como se fosse uma bola, ele tem que ficar mais perto desse filme para gerar menores distorções. Assim como a gente faz, né? Vai fazer uma imagem de sombra, as brincadeiras de criança, que a gente coloca uma luz, que seria o foco e o objeto à nossa mão, e o anteparo a própria parede. Então a luz vai gerar uma sombra lá. Quando a gente chega mais perto, a gente tem uma maior definição e tem uma menor distorção dessa imagem. Se a gente coloca mais para longe, essa imagem, além de ficar magnificada, ela também fica mais distorcida. E é por isso que a gente quer evitar as distorções, então a gente coloca o corpo bem próximo ao filme, tá? É uma sacada que parece ser besteira,
mas faz toda a diferença, inclusive mesmo para a gente entender isso, quando a gente faz a radiografia, por outros motivos que a gente vai falar mais adiante durante as nossas aulas, em antero-posterior, em que o coração está um pouquinho só mais longe do anteparo do filme, a gente tem que a área cardíaca acaba ficando magnificada, fica maior do que ela realmente é, do que a gente está acostumado como padrão, tá? Guardem isso. Então a radiação ela acaba sendo absorvida pelos tecidos do corpo de maneira diferente, o que faz com que os raios-x atinjam o filme radiográfico com diferentes intensidades. O filme radiográfico, por sua vez, queima. Então eu falei que a película é branca e quando ele alcança lá, o raio-x alcança a película, ela vai ficar preta, então ela queima. Pensar no carvão que, quando alcança, ele queima. Então a gente vai ter o preto, o branco e algumas escalas de cinza, que são muito mais do que 50 tons de cinza, tá? A gente tem até mais na radiografia, né, do que na própria tomografia, tons de cinza. A gente consegue ter uma definição maior, em algumas vezes, na própria radiografia do que na tomografia. Então o filme é branco, o raio-x deixa o filme preto, o raio-x queima, o raio-x queima, guarda essa. Então depois disso o filme precisa, isso naquele modelo ainda antigo, né, que a gente tinha um filme, ele precisa ser revelado para ser analisado. Durante esse processo de revelação do filme são geradas imagens em tons de cinza e branco, né? Tons cinza, estruturas que são pouco densas, onde a maioria dos raios-x conseguiu atravessar e queimar o filme. Os tons brancos são materiais mais densos, que absorveram toda a radiação e impediram que o filme queimasse. Então o que pode impedir mais do filme passar, do raio-x passar para alcançar o filme? Por exemplo, o osso. Isso é muito fácil de pensar, né? O osso é mais denso, ele é mais duro, ele tem componentes ali de cálcio, por exemplo, da própria cortical do osso, que impedem que o raio-x passe com maior facilidade. Às vezes eles têm uma maior espessura do que, por exemplo, a pele subcutâneo ou mesmo a região de partes moles do abdômen, que é composta por vísceras ocas ou vísceras sólidas. É importante a gente saber também que a radiografia fornece uma imagem bidimensional a partir de uma estrutura tridimensional, como é o nosso corpo, com ausência da profundidade e ocorrendo, guardem aí, sobreposição das imagens radiográficas de estruturas contíguas. Ou seja, se a gente tem aqui o feixe de raio-x alcançando uma estrutura tridimensional, né, e aqui a gente vê um corte de tomografia, né, no plano sagital, a gente tem que todas essas estruturas que compõem da porção anterior à posterior, elas estão colocadas em dois planos, certo? Então aqui, no mesmo local que a gente vê, observa a clavícula, aqui atrás da porção mais proximal da clavícula, também existem arcos costais projetados, né? Aqui a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro arco costal, o quarto arco costal projetado. A gente tem uma faixa de pulmão, tem o tecido celular subcutâneo, tanto da região torácica anterior quanto da posterior. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, para a gente não cair em armadilhas e sempre tentar fazer uso de ao menos de duas incidências para a gente poder distinguir e não ficar caindo em armadilhas. Às vezes a gente pode achar que determinada imagem tem um significado, mas quando a gente olha por uma outra incidência, por um outro olhar, não é aquilo, uma vez que estando dentro do mesmo plano, pode ter acontecido uma sobreposição dessas imagens tridimensionais. Beleza? Então a gente tem que entender que a atenuação do feixe de radiação, como a gente já falou algumas vezes, ela varia a partir do tipo de tecido, né? A gente já fala também da espessura, da densidade, mas de uma forma mais prática a gente pode falar do tipo de tecido, do tipo de componente, né? A gente tem que existe uma menor atenuação, ou seja, permite que os raios passem mais facilmente, né? É hipoatenuante, quer dizer, se vai atenuar muito, ela é hiperatenuante. Se ela vai atenuar pouco, ela é hipoatenuante. A gente vai ficar já mais ligado a essas linguagens. Então, em geral, o que é menos denso, né, como o ar é menos denso, ele vai ser hipoatenuante. O tecido adiposo, em seguida, o músculo, a cartilagem, fibras elásticas, como o colágeno, e o osso. Dentre essas estruturas que a gente está falando aqui, elas têm uma maior atenuação.
E algumas estruturas metálicas, inclusive, elas têm atenuação ainda maior do que a do osso, tá? E a gente vai entender quais características influenciam mais diretamente, né? Quais fatores que afetam mais diretamente a absorção dos raios-x. A gente tem que um desses fatores mais importantes é a densidade do material. A gente tem aqui uma ampolinha, né? E dentro dela a gente tem diferentes tecidos, tá? Aqui está em inglês, mas o A é de air, né? Então aqui a gente tem o ar. Ele é menos denso do que a gordura, do que a água, e aqui o osso, tá? O osso que é mineralizado, né? Contém, entre outras coisas, cálcio, que é mais denso do que os outros materiais que a gente falou. Para materiais que diferem em densidades, em unidade de volume, um material de maior densidade, ele é mais absorvente, né? Ele atenua mais, né, do que um material de menor densidade. O ar do pulmão, ele é menos denso que o sangue, né, das estruturas musculares, e por isso os pulmões absorvem menos o raio. Então a gente tem que os pulmões, na maior parte das vezes, é mais preto do que o osso, certo? A gente tem que o gás, né, que não é exatamente ar, mas o gás do interior das vísceras ocas do intestino, por exemplo, do estômago, ele é menos denso do que a parede que envolve a própria alça intestinal, por exemplo, tá? Então tem alguns fatores que influenciam. A gente falou do primeiro, de densidade, que é o mais fácil, que já vem logo à mente. É mais denso, é menos denso. Tem outro fator, que é a espessura do objeto, né? Aqui a gente tem o nosso objeto que a gente está tratando, que a gente está estudando, é o corpo humano. Então, pessoas com uma maior espessura, com uma maior quantidade de panícula adiposo mesmo, elas vão proporcionar que o raio-x ele seja mais absorvido, mais atenuado. Então, um pedaço de material grosso absorve mais radiação X, raio-x, do que um pedaço fino no mesmo material. Então, considerando o mesmo material, se tiver uma espessura maior, ele vai absorver mais raio-x. Pacientes com maior quantidade de panícula adiposo têm uma composição corporal que dificulta a passagem do raio. E às vezes, por conta disso também, são necessários ajustes, né? No aparelho de raio-x. Eu não vou entrar nesses detalhes nesse momento para vocês, porque é uma coisa pouco prática para o médico assistente, para o estudante e muitas vezes até mesmo para o radiologista, tá? Quem às vezes vai fazer esses ajustes é o tecnólogo em raio-x, o técnico em raio-x. Então, a espessura do corpo. Então, a primeira que a gente falou foi densidade. A gente falou lá do ar, tecido o subcutâneo, né, a gordura, e chegou até o osso e até metais, que são mais densos. Depois a espessura, vamos considerando que tem a mesma densidade, a espessura desse corpo afeta também a absorção do raio-x. E o terceiro é o número atômico. O número atômico do material que compõe o corpo também afeta as características de absorção do raio-x. Uma substância que contém um número atômico menor absorve uma menor quantidade de raio-x do que uma com a mesma área e peso. As estruturas metálicas, né, a gente já sabe de uma forma mais ou menos empírica, né, que, por exemplo, o cálcio, né, ele vai absorver mais do que um material que é composto de água, por exemplo, né? E um material composto de cobre, né, um material composto de titânio, um material composto de qualquer outro metal, ele vai absorver, eles vão aparecer mais radiodensos. E não à toa, né, a proteção radiológica com esses aventais aqui, que ó, estão aqui ao meu lado, ela é composta, ela é feita de chumbo, né? Então esse material vai conseguir impedir a passagem do raio-x para alcançar o corpo, seja do examinador, né, de quem está manejando ali o paciente, ou em alguns casos mesmo do paciente. A gente pode utilizar proteção de chumbo na tireoide do paciente quando o paciente vai se expor a um determinado exame, tá? Então a gente falou desses 3 fatores principais que modificam a absorção de raio-x. E aí a gente tem mais uma vez mais um esqueminha, e também para vocês se acostumarem já com a linguagem, de uma forma geral, não só da radiografia, mas também para a tomografia, que é aquilo que é mais denso. Aqui a gente tem que o metal, o osso, tem inclusive o maior número atômico. E ainda, pensando na influência, considerando o mesmo material, a espessura desse material, né, isso tudo vai influenciar para que o metal ele atenue mais os feixes raio-x, e aí os raios-x vão ser menores. E lembra que o filme é preto, então
se ele, o filme é branco, se vai passar raio-x, vai tornar ele preto. Então tá passando pouco raio-x, deixa ele mais branco. Então a gente chama isso de rádio opaco. Rádio opaco, tá? Quanto menos opaco, menos denso ele é, a gente chama de rádio lucente. Né? A gente pode chamar de hipertransparente, permitindo maior transparência de passagem do raio-x, ou hipotransparente, tá? E em relação à densidade, também a gente falou já de hipoatenuante ou hiperatenuante. Eu espero que vocês tenham ficado com alguma noção já mais inicial dessa questão de raio-x. Não vamos entrar em questões mais complexas, e que se vocês precisarem de qualquer outra ajuda, pode escrever, entrar em contato, tá bom? Um grande abraço e fica ligado já na próxima aula. Um abraço.